em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Nós recebemos nova identidade, novas motivações, nós recebemos nova vida. Esse é o estudo de número 1225 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É muito bom. É importante também sabermos que devemos andar em novidade de vida. Sabe por quê? Porque nós somos sustentados, nós somos guardados, nós somos amparados pelo nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso tema. Tudo se fez novo. Nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eu vou falar bastante sobre o capítulo 5, mas especificamente o verso 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como é bom podermos ter essa esperança. E a Bíblia Sagrada, ela é fonte de esperança para os servos de Deus. Quando nós estamos angustiados, desiludidos, frustrados, decepcionados, é sempre importante fazermos como fez o profeta Jeremias. Vamos ver o que ele fez? Lamentações capítulo 3, verso 21. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. E o que trazia ou renovava a esperança do profeta? Está em Lamentações, capítulo 3, verso 22 e verso 23, que diz: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Jeremias, ele voltava o seu olhar, o seu foco, a sua atenção para a fidelidade, para a bondade do nosso Deus, porque se ele ficasse olhando a situação que eles estavam vivendo, Jeremias desistiria, desanimaria e viveria em sofrimento. Quando nós estamos precisando de consolo, de conforto, nós podemos nos lembrar quem é o nosso Deus, porque dele nós recebemos conforto e consolo. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e verso 4, olha o que Paulo nos ensina. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Olha só, você não está sozinho, o Senhor está contigo, você não passa só, o Senhor nos consola em todas as nossas tribulações. Sabe para quê? Para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Nós somos consolados por Deus. É uma afirmação do apóstolo Paulo, porque o nosso Deus é fonte de toda consolação. Ele é o Pai das misericórdias e Ele está conosco, nos sustentando, nos amparando nessa caminhada. Como diz o apóstolo Paulo, enquanto estamos nessa caminhada, nós gememos. Sabe para quê? Para sermos revestidos por Deus, pois aqui passamos por diversos dissabores e por diversos sofrimentos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 e verso 2 diz: estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena, isso aqui em que vivemos, for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Aqui
aqui é tudo passageiro, mas nossa pátria celestial é eterna, é indescritível de tão maravilhosa que é o lugar aonde habitaremos eternamente com o nosso Deus. Então nós temos motivo para nos alegrarmos e renovar a nossa fé e esperança, pois nele nós somos transformados. Glória ao nosso Deus. Nele nós recebemos esperança e nós não podemos nos esquecer que Deus, ele não nos trata segundo os nossos pecados. No Salmo 103, verso 10 diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Que Deus tremendo! Ele não nos retribui o que merecemos, pois não somos bons, mas nele nós somos justificados. Nele nós somos transformados. No nosso Senhor Jesus nós recebemos as novidades de vida. Nele nós nos tornamos nova criatura. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 17, a parte inicial diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. É o nosso texto base. Nos tornamos nova criatura, mas com esperança viva de estarmos com Ele, de pertencermos a Ele. Romanos capítulo 14, verso 7 e verso 8 diz: porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivermos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Eu amo esse versículo porque nós pertencemos ao Senhor. Agora, para pertencermos ao Senhor, para sermos do Senhor, é necessário nascer de novo. João capítulo 3, verso 3, Jesus diz assim: Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é uma ordenança do Senhor, e Jesus explicou isto para Nicodemos, pois é através do novo nascimento que nós somos regenerados, ou seja, somos gerados de novo, nos tornamos um novo homem em Cristo, revestidos do Senhor. Romanos capítulo 13, verso 14 diz: ao contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Quando nós estamos em Cristo, nós nos revestimos do Senhor, nós nos despimos do velho homem, aquele que vivia para satisfazer os desejos carnais, e nós passamos a querer agradar ao nosso Deus muito mais do que a nós mesmos, e nós passamos a ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Isso se dá no novo nascimento. Nós passamos a ser habitação do Espírito Santo de Deus, nós passamos a ter nova vida ou vida nova. Romanos capítulo 6, verso 4, Paulo diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então existe um propósito. Nós podemos e nós devemos viver uma nova vida, onde Cristo reina como nosso Senhor. Romanos capítulo 8, verso 11, Paulo diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos, mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Recebemos vida nova em Cristo, vida plena, vida abundante e também vida eterna. João capítulo 10, verso 10, Jesus fala assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas olha o que ele fala dele:
Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida plena, vida em plenitude, vida abundante. E nós recebemos vida no Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é vida. Nós recebemos também uma nova posição em Cristo. Sabe por quê? Porque nós passamos a ser filho amado do nosso Deus. Já pensou quem você é? Efésios capítulo 5, verso 1 diz assim: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Olha que tremendo, passamos a ser filhos amados pelo nosso Deus. E mais importante você entender, essa nova identidade nos leva a andarmos em amor, porque o nosso Senhor é fonte de amor, e a amabilidade, ela deve ser uma característica na nossa nova vida, assim como o perdão também. Efésios capítulo 4, verso 32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. Como nós temos a fonte de amor em nós, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo do Deus Altíssimo habitando em nós, nós passamos a ter uma nova motivação de vida. Não é de estarmos nos vingando, revidando, guardando mágoa, vivendo do passado. Vamos ver qual é essa motivação de vida nova? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Olha só, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe qual é a nossa motivação de vida? É o amor do nosso Senhor, porque o amor do nosso Jesus nos motiva, mas também nos constrange, nos guia, nos orienta. Sabe para quê? Para que nós venhamos a ter desejo de fazer o que o agrada. 2 Coríntios capítulo 5, verso 9, por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis. Que tremendo! Quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos nessa novidade de vida, nós temos o desejo de agradar ao Senhor, temos o desejo de servi-lo, de obedecê-lo, porque Ele passa a ser a nossa maior motivação. E na nova posição de filho amado do nosso Deus, nós entendemos que além de sermos esse filho amado, nós temos responsabilidade, nós temos compromisso. Vamos ver qual é? 2 Coríntios capítulo 5, verso 20 diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus nos deu uma missão, a de anunciarmos a mensagem da reconciliação, para que os homens passam a ter paz com Ele, para que os homens passam a buscá-los, para que nós que somos representantes dEle, do reino dEle aqui na terra, através do nosso testemunho, através do nosso exemplo, através da mensagem da cruz do Calvário, do reino, da reconciliação, da redenção, da justificação e santificação, para que nós possamos fazer o que agrada a Ele e realizar a missão que Ele deu a cada um de nós. Nós sabemos que para estarmos no Senhor é necessário renúncia. Lucas capítulo 9, verso 23 e 24 diz: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Negar a si mesmo é renunciar. Renunciar o quê? Renunciar aos desejos que não agradam ao nosso Deus. É tomar a nossa cruz dia após dia, pois quem assim não faz, sabe o que Jesus diz? Que não é digno dele. Conforme Mateus, nós vamos ver como Jesus ensina. Mateus capítulo 10, verso 38. E aquele que não toma a sua cruz
cruz e não me segue, também não é digno de mim. Isso é fato e isso é forte. Nós, se não negarmos os nossos desejos carnais, nós não somos dignos do Senhor. Nós temos que viver uma vida de renúncia e vivermos para a glória do nome dele. Quando estamos vivendo em novidade de vida, nós passamos a viver pelo caminho da fé. Olha que importante, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Como o Senhor fala conosco neste estudo, e Paulo nos ensina que nós andamos em Cristo, nós andamos sempre confiantes, mas confiantes em quê? Confiando no Deus invisível, confiando no seu amor, na sua graça, na sua bondade. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18 diz, sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Porque os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Nós devemos ter os nossos olhos fixos no Senhor, confiando plenamente na bondade, graça, fidelidade dele para conosco. Eu vou começar a concluir. Como resultado da nossa confiança no Senhor, nós vivemos novidade de vida. A nossa fé, ela não se abala. Passamos a andar por fé e não por vista. Sabe por quê? Porque estamos enraizados, alicerçados nele e desejosos de estarmos com ele. A nossa nova vida, a nossa esperança, ela é Cristo, pois somente ele poderá nos transformar de dentro para fora. E nessa nova vida nós esperamos e nós desejamos o que ele tem preparado para nós, que é eterno, é glorioso, é maravilhoso, é esplendoroso. Sabe o que nós desejamos? E o que nós esperamos é a gloriosa vinda do nosso Mestre. Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.